Fala pessoal, beleza? Aqui é Maciel, com meu amigo Ricardo Pavão. Estamos começando mais um programa de Rocks on the Radio. E agora, Pavão, hoje nós temos um convidado especial, é isso? Hoje, convidado especial para essa nova temporada, vamos falar sobre tecladistas. Qual é o tema? Tecladistas. Lembrando que esse ano nós tivemos uma perda bastante triste, né? Que foi o nosso tecladista do emblemático da banda RPM, Luiz Schiavon. E aí então a gente trouxe essa ideia de falar sobre tecladistas no mundo do rock and roll. E aí hoje a gente está aqui com Maurício Carreira, nosso amigo, tecladista nosso também. grande tecladista da nossa banda. Maurício Carreira. Olá, é figura conhecida aí dos anos 80, dos anos 90, na cena de rock and roll de Florianópolis. Foi tecladista de várias bandas, então ninguém melhor do que ele para falar sobre esse tema de tecladistas no rock and roll. A gente costuma trazer um especialista ou um cara que não sabe nada, que dá, né? Que dá na mesma. Eu acho que eu tô na segunda coluna, que não sabe nada. Mas, Carreira, seja bem-vindo aí ao programa. Carreira, vamos falar sobre os tecladistas aí. Muita gente acha que de repente o rock nacional não teve muito tecladista, mas se engana, né? É verdade, é verdade. Nós tivemos alguns que realmente fizeram bastante diferença na cena do rock nacional. Obrigado, em primeiro lugar, pelo convite, Fabiano, Pavão, obrigado pelo convite. A gente já se conhece há bastante tempo, tocamos juntos em algumas bandas nos anos 80 e início dos anos 90. Obrigado pelo convite. Eu já não sou tecladista há muito tempo, ou melhor, eu não sou tecladista profissional há muito tempo. A gente nunca deixa de ser. Nunca deixa de ser, né? Nunca deixa de ser. Mas eu continuo sempre antenado, lendo e tal, pesquisando, porque é bom, faz bem pra gente. Ouvindo. Sempre. Principalmente, mantendo assim a mente aberta, tentando ouvir coisas novas. Nem tudo agrada, também nem tudo desagrada. Mas em relação aos tecladistas... Então, conta pra nós aí, qual a importância do Schiavon como tecladista na cena de rock and roll lá dos anos 80 com RPM? O Luiz Schiavon, ele tem assim, ele teve no começo uma formação clássica. Era uma formação erudita, uma formação bem focada, mas o Schiavon, ele tinha uma coisa interessante. Quando ele começou profissionalmente nos bares da vida, nos palcos, ele tocava numa banda cover de Deep Purple. Olha Que interessante. Que é uma banda que também tinha tecladista. Que é uma banda que também tem um tecladista que morreu uns anos atrás, o John Lord, que... Obviamente a gente não vai ficar falando sobre dele, não é o objetivo do programa, mas é um cara que influenciou. Dele. Era a referência de muitos tecladistas, tá? No caso do Schiavon, ele foi a primeira referência. Quando essa banda acabou, ele conheceu o Paulo Ricardo. E quando ele conheceu o Paulo Ricardo, ele já estava indo numa outra levada. Ele começou a estar mais influenciado pela cena dos tecladistas do rock sinfônico. Do Yes, do King Crimson, do Emerson Lake Palmer. E aí ele começou a trazer um pouco dessa influência para dentro do que viria a ser o RPM. Ele já conhecia o Fernando Deluc, já conhecia o Paulo Pagne, e aí ele simplesmente conheceu o Paulo Ricardo, faltava um vocalista, eles se juntaram e começaram a trabalhar com composições próprias. Só para contar rapidamente, lá atrás, não lembro qual é a temporada, a gente fez um programa sobre o RPM, né? Sobre revoluções por minuto. O disco que... Acho que quantos anos? 30 Era de 87, de 87, né? A gente fez do ano passado. 35. Foi ano passado, 35 anos. 35 anos. Até vou deixar aqui o link do vídeo programa aqui na descrição aqui, né? Aqui embaixo. A gente falou sobre... Vai estar aqui embaixo, pessoal. Então clica ali para ver a história do disco que vai ilustrar, né? Ilustrar o que o Carreira tá falando sobre... Até, se não me engano, ele não é de 87, ele é de 85. Não, mas a gente falou do ao vivo, né? O ao vivo é de 86. O Rádio Pirata ao vivo. Então foi em 2021 que a gente Eu me lembro porque, assim, eu tinha 15 anos de idade e eu fui numa excursão assistir o show do RPM, do Rádio Pirata ao vivo, no Cinerama em Camboriú. Agora era em Camboriú. Quem tinha o Cinerama. Quem não foi naquela época, todos nós fomos lá. Então, assim, nós assistimos esse show lá. Esse foi o disco lançado em 86. E então, ali o Revoluções por Minuto foi de 85. E ali o Schiavon, então, pôde mostrar toda a sua influência. Pôde. Era... Até a gente comenta, né? O RPM... Claro, já tinha outros tecladistas, mas ali o Schiavon meio que deu uma mudada na... Mudou bastante. Ele mudou bastante. A gente, o rock nacional estava muito influenciado pela New Wave em 86, 87, estava muito forte na New Wave, né? E New Wave
uma grande fatia Das do New músicas. Wave Teclado. Era teclado, isso tinha mesmo. Metrô, outras bandas Sim. eram muito teclado, né? A Blitz mais ou menos, Mais ou tinha menos, pouco, eu acho. metrô muito. Metrô tinha bastante muito, né? teclado. Só que ele veio, eu acho que a mentalidade dele era coisa europeia, né? Era uma influência muito grande. Não sei Era se uma é impressão influência minha, muito né? grande. Não, essa influência é correta. Bem porque europeia, assim, né? naquela época, você pegar os anos 60 e 70, os primeiros tecladistas que apareceram mesmo, que aí voltamos à questão do Jon Lord, do Deep Purple, que era uma referência dele no início, eles eram todos europeus, esses tecladistas. Depois começaram a aparecer os tecladistas americanos e de outras nacionalidades. Mas então, como ele pegou essa influência, então ele pegou não só do estilo de tocar, mas também ele trouxe uma influência porque naquela época o que existia de teclado? Era piano e órgão Hammond. New York, né? E aí esses tecladistas europeus começaram a trazer os sintetizadores, que são teclados que emulam sons de outros instrumentos. Tá? Claro que depois teve uma evolução, começaram a vir os samplers e tal, mas primeiro vieram os sintetizadores. E o Schiavone, ele começou a prestar mais atenção fora do piano e do órgão Hammond por causa da influência dessas bandas como o Yes, o King Crimson e o Emerson Lake Palmer, que começaram a usar os sintetizadores no palco. Então ele trouxe isso. Ele obviamente tinha recurso, porque são equipamentos que eram muito caros. Naquela época só trazia por importação, não tinha para vender no Brasil. E aí, como ele tinha um recurso financeiro, ele conseguiu trazer isso e pôde introduzir na banda. E aí tem uma curiosidade: ele foi o primeiro tecladista no Brasil que passou a utilizar computador no palco, né? ao vivo. Eu lembro disso. Já tinham outros que usavam no estúdio. Cara, eu lembro que mas isso na época ele era... usou, Puta, era agora o cara tinha must. um computadorzão. Ele tinha um assim. computadorzão que ficava atrás E era dele. computador mesmo, né? Não era Mesmo, laptop, era uma não tinha tela laptop, daquela né? grande. Uma tela grande, aquela tela verde, antiga. Fico imaginando ele tá? inserindo disquete ali. Exato, porque era o que tinha naquela época. Então ele usava isso. Já disparava a sequência? Sim, disparava a sequência. Inclusive, a música Revoluções por Minuto, ela tem uma linha de Ela tem sequência por trás, loop. um loop de sequência por trás, a música inteirinha. Tá? E isso é disparado via E computador. só no clique do batera. Só no clique do batera, que ele tinha um clique com o metrônomo para poder fazer o acompanhamento. Cara, aquilo ali era o supra-sumo da tecnologia. Era o supra-sumo da tecnologia. assim, Para tecladistas era. Nós já no falamos Brasil. sobre o RPM, sobre o disco ao vivo, né? Que ele foi inovador em muita coisa, né? Pro rock nacional. O show business, como se vendia show, Sim. a organização, o palco, iluminação, que é o Ney Mato Grosso que fez a direção do show. A direção, Isso. a gente comentou E que tudo isso foi revolucionário. Laser lá e tal. E o RPM soava diferente. Soava. Como uma banda mais moderna. Exatamente por conta da influência dos Existe teclados pessoas, a dele. gente teve outro programa, se é vocês meio quiserem. dura assim, né? Sei lá, né? Ele tinha acho uma que é uma pegada e mistura, puxava um pouco, mas se a gente parar pra pensar, o Duran Duran naquela época ainda não era assim, não tinha estourado mundialmente. Então, assim, poucas pessoas conheciam. Então, o Nick Rhodes, que era o tecladista do Duran Duran, ele teve uma influência muito grande, mas ele foi muito mais uma influência pop do que rock. Tá? Tem uma pegada um pouco diferente. E o Paulo Ricardo, antes de formar o RPM, Paulo Ricardo estava na Europa, estava Sim. na Inglaterra. Então ele era correspondente de uma... Ele era repórter. Bis, não era? Eu não me Era lembro uma qual era, revista. era uma revista de música, música. agora eu não me recordo o nome. Tá lá no nosso programa, a gente fala sobre isso. E ele veio com uma influência muito grande dessa música, muito grande. Da cena europeia. E quando ele fala que ele e o Schiavone se correspondiam por carta, ele disse, meu Imagina. Deus, esse cara tá falando aquilo que eu tô ouvindo aqui na Inglaterra. É. Vou voltar lá e vou fazer. É isso que eu vou fazer, porque é isso que vai dar dinheiro. Ele foi, na realidade, um visionário em relação a isso, porque a música do RPM, com a introdução de um tecladista fixo na banda, tocando em todas as músicas e trazendo essa cena europeia da música, do rock europeu, isso mudou completamente a cara dos anos 80. Para as bandas de rock mudou completamente. E depois, é óbvio, isso foi sendo influenciado. O pop no Brasil também foi influenciado e outras vertentes do rock foram influenciadas. Ele trouxe o primeiro disco do RPM, as 3 primeiras músicas de sucesso da RPM foram gravadas, a bateria era eletrônica, foi ele que fez. Acho que é bom, né? Foi, com sequência. O PA. O PA não gravou essas baterias, gravou outras, mas não gravou essa bateria, estava pronta. E diga de passagem, não porque não tinha competência, Não. porque era Tanto que vários ele bateristas, soava diferente. mas Não, só que era uma novidade, não, era uma... Não é que eles não, na verdade o
PA entrou depois. Não estava na O banda PA ainda. era o início foi Schiavon, o Deluxe e o Paulo Ricardo. E eles estavam sem batera. Daí eles tinham que lançar um single e gravar eletrônica. Exato. Depois é que o PA foi lá e gravou o resto disso. Foi aí que começou a onda de desemprego em massa dos bateristas? Não. Começaram a perder emprego? Mas assim, o PA, ele tocava ali ao vivo, né? A tecnologia. E tocava, né, cara? Tocava pra é que cá. assim, a tecnologia dos sequencers naquela época, das drum machines que tinham, ainda soava um pouco eletrônico. Muito artificial demais, Muito né? artificial. Então, para você transformar isso em estúdio, tudo bem, você tem muito equipamento para equalizar, para fazer uma mudança de timbre não parecer e tal, tão- pra não parecer tão eletrônico. Parecia um sopro, né? Pois é, mas ainda assim soava diferente. Então, Ao vivo, se então? a gente pegar o PA ao vivo, ele tinha a bateria acústica, mas ele tinha os padzinhos tons, os da pads de Simons. bateria eletrônica da Simons. Então, Tudo assim, eletrônico, o que né? havia necessidade de soar mais parecido com o disco, Tu ouve ele Naja. Mas que na verdade naquela Naja época, muda muito naquela o pad, época então. também se tinha até a intenção de mostrar que era eletrônico, né? Porque era Sim, uma inovação, era tendência. então não tinha todas as bandas, pô, o Rádio Táxi tu usava Alguma coisa eletrônica. o gel Sim. lá, É, ele tinha bateria eletrônica. O próprio Eu lembro que eu Metrô. assisti show deles aqui, Metrô. Metrô, Vários. vários baterias. Vários. É verdade. O próprio João Baroni tinha lá uns padzinhos Tinha os eletrônicos. pads eletrônicos. O início do meu erro é uma bateria isso. eletrônica. bateria eletrônica. Né? Então, Verdade. naquela época ali, teve uma certa inundação de baterias eletrônicas, né? Teve. E aí, onde é que entra o tecladista nessa história? Ele, por conta do sistema de comunicação via MIDI, ele podia conectar os teclados dele aos pads da bateria. Então, ele podia conectar também o computador ao pad da bateria, através desse sistema de comunicação integrado. E aí, o que ele faz? Ele consegue mudar completamente. Ele pode fazer aquele pad da bateria soar com o que ele quiser, inclusive um som de teclado. Ele podia fazer qualquer coisa. Hoje o Na batera bateria. já faz isso no... Já faz isso, No né? laptop. Nos pads, Quer dizer tem, que o laptop. o E ainda tecladista- tinha mais uma coisa. Desculpa, Pavão, mas lá. só para complementar, o porquê também da importância dos teclados, é porque o teclado em si, ele poderia ser disparado para o fone de ouvido do baterista, o metrônomo. Então isso facilitava para a sincronização, para o baterista não depender de ouvir do próprio retorno. Porque você ouvir do próprio retorno e reagir, existe uma diferença de milésimos de segundo. Só que isso ao pode- longo da música Vai fazer uma diferença. faz uma diferença somando, que né? acaba, como a gente costuma falar, atravessando. Atravessando. Então o metrônomo é importantíssimo e que se usa até hoje. Agora, o Carreira, legal. E a culpa acabava sempre sendo do baterista. É, sempre bater. Sempre baterista. Essa raça é foda. Qual é a influência, não sei se tu vai falar sobre isso, mas a influência do Schiavon nos tecladistas brasileiros? Teve alguma influência? Teve algumas influências, mas assim, antes do Schiavon, nós tivemos dois que foram muito importantes, tá? Dois muito importantes. Nós estamos falando aqui do Ricardo Fegali e do Kleberson Rost, que são os Que tecladistas são do Roupa Nova. anteriores ao Schiavon. Sim, eles são anteriores. E assim, se a gente analisar esses dois, eles também tiveram influências de uma cena europeia, tá, de tecladistas. Mas não tão forte, porque o estilo de rock do Roupa Nova era um pouco diferente. Sim. Tá? Ele flertava com o rock e o pop. Tá? Só que a gente com a lembra música muito. brasileira, né? E com a música brasileira, com com a MPB, certeza. né? Isso, e com a MPB. Só que eles ainda tinham um flerte com o rock. A gente E uma percebe isso nas influência músicas. Beatles, né? Isso, Que bitomaníaca. O público, também fizemos um programa sobre roupa nova. É verdade. Vou deixar também a descrição aqui, tem bastante coisa para vocês verem. Então pensando nos dois tecladistas, eles trouxeram um pouco dessa influência, sendo que o Kleberson Rost muito mais o piano. Tá? O Ricardo Fegali que foi mais a tinha questão mais- dos sintetizadores. Inclusive, o Ricardo Fegali entrou no Roupa Nova antes do Kleberson Rost. Ele foi fundador. O Kleberson Rost não é fundador do Roupa Nova. Tá? Ainda Era tem os- essa diferença. Os funks, Os funks, né? Os funks. antes do roupa nova. Que era a sigla com os nomes, né? Inclusive funks, o F é de Fegali, Ed né? Fegali, exatamente, era a junção, né, do nome de dos todos nomes. eles. Então, assim, eles foram assim os dois que vieram antes do Schiavon. Eles trouxeram uma influência muito grande para os tecladistas no Brasil, porque eles abriram um caminho que até então não existia. Nós tínhamos na MPB, nós tínhamos o pop não existia muito, nós tínhamos em outras vertentes de música no Brasil, até flertando o jazz obrigatoriamente, mas a gente não tinha isso no rock.
E como o Roupa Nova, se a gente pegar a sonoridade do Roupa Nova no disco e a sonoridade do Roupa Nova no show ao vivo, o show ao vivo deles é puro rock. A gente viu. A energia, sim, eu também já assisti. É puro excelente. rock. É muito diferente do disco. O Roupa Nova, se tu prestar atenção, praticamente todas as músicas tem uma guitarra distorcida. Tem, claro. Uma pegada na bateria, um isso vocal. Aí, e eles mesmos falam. A influência deles é rock. É rock. É que como eles acabaram entrando num caminho, eles no início, muitos deles eram de banda de baile. Eles estavam acostumados com aquela sonoridade. Os funks eram banda de baile. Então, assim, se a gente pegar a história do Roupa Nova, que vocês devem contar no programa, essa levada deles influenciou muito no início. Depois eles começaram a vir um pouco mais flertando com o rock. Só que o Roupa Nova, ele sempre teve uma influência muito grande, principalmente com as músicas de balada. Porque elas acabaram virando tema de novela. Mais de 30. Eles Tem são um monte, eles já fizeram um turnê só os com campeões as de temas músicas. de novela. Campeões de temas de Foi lançado novela. na época disco Só com isso que gerou uma turnê. Então vê que o repertório dos caras é muito amplo de sucessos. E aí a gente olhasse essas novelas. A influência desses tecladistas na banda aí acabou influenciando muito isso. Porque a gente pegar essas bandas, essas músicas que eles criaram, que foram temas de novela, a grande maioria delas foram baladas e a grande maioria delas era focada onde? No piano. No piano e teclado, né? Piano e algum teclado, um arranjo de cordas, alguma coisa, um pouquinho de órgão, mas muito piano, tanto acústico quanto elétrico. E tu falou do Roupa Nova antes, veio o Schiavon, e o que mais temos de tecladistas nacionais? Nós temos assim, eu trouxe uma colinha, Pode para não falar. perder nenhuma Aqui informação todo mundo assim, porque às vezes tem informação, a gente vai conversando, né? Então eu trouxe aqui, olha, antes da gente voltar pro rock, nós temos o Fábio Ribeiro. O Fábio Ribeiro, ele é membro fundador da banda Angra. Tá? É um tecladista de mão cheia. Só que a banda Angra e a banda Xamã, que ele criou depois, são bandas mais do hard rock. Então fogem do que a gente chama de mainstream. Tá aí na grande mídia. Só que os caras têm muito fã, vendem muito disco. E o Angra, principalmente, que teve o André Matos, que era um vocalista. E é uma das bandas brasileiras de mais bem sucedidas em carreira internacional. Exatamente. Só perde pro Sepultura, exatamente. Tá? Então, assim, o Fábio Ribeiro é um tecladista que quase ninguém fala dele. Só que ele é formidável. Ele é formidável. E pra Anitta. Brincadeira. Vamos lá. Então, porque não é rock. Não é rock, aí a gente, faz a brincadeira e volta. Assim, o Fábio Ribeiro, o que ele tinha de diferente? Ele era um engenheiro de som. Então ele trabalhava com engenharia de som. A engenharia de som fez com que ele começasse a desenvolver nos teclados dele alterações para criar timbres próprios, que ele acabou sendo contratado por algumas principais marcas de produtores de teclado mundial para desenvolver timbres. Olha. Então ele é o único tecladista brasileiro que eu conheço até hoje que faz isso para essas marcas. Legal. Tá? Ele ainda fazia ideia. faz. Ele é um cara formidável. Tá? Toca pra caramba. E a questão é, como você no hard rock tem que ter uma técnica muito apurada para poder duelar num solo de teclado com a guitarra, o cara tem que ser muito fera. Tem que ser muito fera e tem que ser muito seguro, né? Muito seguro. Muito seguro. Tem então, que ter um talento fora da curva, né? Então eu trouxe ele por conta, assim, ele é um pouco diferente, vai mais pro hard rock, rock mais pesado, da família mas rock. está dentro da família rock. Aí nós temos outros ainda. Nos anos 80, o Maurício Barros. Fundador do Barão Vermelho. Barão Vermelho. Que daí é um estilo bem clássico, né? Bem clássico. Exato, porque era o roqueiro no piano. No pianão, né? Era o pianão. O Barão é banda de rock. Barão é banda de rock raiz. Tá? Então, e no começo, principalmente. Com profundas raízes bluseiras, né? Raízes bluseiras. E ele tem uma formação nessa área. O Maurício Barros, ele, se não me engano, antes eles montarem o Barão Vermelho com o Frejá e com o Guto Goff e tal, e com o Oder no baixo, eles criaram juntos. O Cazuza entrou depois. O Cazuza entrou depois, né? Entrou depois. Inclusive, o Cazuza entrou porque ele foi indicado pelo Léo Jaime. Ele conta essa história também, já, ele conta essa história. Nós também temos um programa sobre o Barão Vermelho. Pois é, se o Léo Jaime tivesse aceito, o Barão Vermelho tinha sido
talvez um sucesso, com o Léo Jaime não com o Cazuza. Mas o Léo Jaime não tem isso. não ele não tinha o aceitou, estilo, né? ele não era o estilo. Ele dava o rock do Léo Jaime, o Léo Jaime tinha um outro tipo, um rock debochado. Naquela época coisa era mais debochado, mais desgostador. Isso. E o Barão Vermelho era uma coisa mais séria, Era mais rock and roll focada, mesmo. rock and roll raiz. Rock raiz. E aí ele indicou o Cazuza, que deu muito certo, a gente não pode nem com falar. certeza. E o Maurício Barros teve como essa levada bluseira no piano e se encaixou muito com o Barão Vermelho, porque trazia uma levada diferente dentro do rock. Então era um estilo de tocar diferente que traduzia numa sonoridade diferente para combinar com a guitarra do Frejá. Pra quem assistiu o filme sobre o Cazuza, né? Quando ele Sim. vai no ensaio lá do Tempo Barão Para. Vermelho, eles estavam tocando uma música do De Deep blues. Purple. Não, Ah, era do Deep Purple. Era verdade. Era Deep Purple. E aí ele fala que tinha uma... Walter, que a gente já falou aqui, você já falou que foi o tecladista. E aí depois, na hora do intervalo, o Maurício Barros estava ali, o personagem mexendo no piano e tocando uma levada de blues. Aí o Cazuza adorava blues naquela época. Se não me engano, eles estavam tocando, era Smoke on the Water. Smoke on the Water, Deep Purple. Um rockãozão. Então o Maurício Barros teve essa influência também pro rock nacional. Depois dele, um pouco mais recente, nós tivemos Márcio Buzelin, tecladista do Jota Quest. Tá? E depois o Henrique Portugal do Skank. Então vamos começar lá com o Márcio Buzelin. O Buzelin, ele tem uma coisa interessante. Ele é endorsement, ele é patrocinado pela Roland. Ele só usa equipamentos da Roland no palco. O Márcio. É só equipamentos da Roland, tá? Ele é um cara que é o showman da Roland no Brasil. Então, quando existe algum evento dessa marca de equipamentos, é claro que tem de tudo que é equipamento, né? Todos os tipos. Mas quando eles fazem algum evento focado nos teclados, ele é que vai fazer o show. Tá, em algum lugar. Então, eles montam lá todo um setup cheio de equipamento da Roland, montam para ele e ele vai lá, toca e tal, faz demonstração, tem uma plateia, entende? É ele que faz, tá? Eu não sei se ele continua fazendo, mas ele já fez muito disso, porque ele tem esse patrocínio. Ele só usa esse tipo de equipamento. Onde é que tá a diferença dele, então? Já que a gente está falando do Jota Quest. O Jota Quest é uma banda de rock, mas só que é uma banda de rock que também flerta com pop. Assim como o Skank também. É como a gente falou. Black Music, né? Isso, Black Music. A gente falou do Roupa Nova, que no show ele tem uma sonoridade diferente. É a mesma coisa no caso do Jota Quest. No show ele tem uma sonoridade mais rock do que a gente ouve propriamente no disco. Porque as músicas dele são muito comerciais. E a gente sabe que uma música muito comercial, para ir pra rádio, tocar direto, no horário normal, ela não pode soar tão rock raiz. Porque infelizmente a gente sabe que as rádios estão deixando de tocar porque é uma influência do que o povo quer ouvir. E as rádios precisam sobreviver. E as bandas também precisam sobreviver. Elas estão com ponto, querem vender o disco. Daí tira uma coisinha aqui, outra ali. Tira uma coisinha ali, reduz um pouquinho o volume da guitarra e tal. Mas no show. Toca teclado. E toca teclado, entende? Aí vem a importância, tanto dele quanto o do Henrique Portugal. É o preencher a música sem substituir a guitarra, mas ao mesmo tempo sem ficar em segundo plano. Esse é um desafio de todo tecladista numa banda. Tá? Como é que tá o tempo aí, Pavão? Nós temos alguns tempinhos, tem mais... Tá acabando. Tá acabando. Então vamos lá. Porque tem um tecladista que... Ele não nasceu em Florianópolis, mas a gente considera manezinho também, que é o Carlos Trilha, que eu sei que tu vai falar. Exatamente. Né? Eu não queria deixar de falar dele porque ele é importante. O Carlos Trilha, a importância dele para nós é porque ele, apesar de não ser manezinho, mas ele nasceu em Santa Catarina, mas viveu aqui na ilha, e ele surgiu para a mídia e hoje ele é considerado um dos grandes produtores que a gente tem no Brasil. E o Trilha, assim... Quem é que, escutando aqui o programa, que vai lembrar do Carlos Trilha? Vamos fazer uma ligação. Anos 80, Banda Tubarão. Banda Tubarão. Naquela época nós tínhamos, que era daqui, nós tínhamos a Banda 16 Tubarão. para 17 anos de idade, muito novinho. A gente já se conhecia nessa época e tal, já gostava dessas músicas. E assim, o Trilha nessa época tocou com outras bandas aqui em Santa Catarina, em Florianópolis, que também fizeram sucesso por aqui. Mas o Tubarão, ele fez um sucesso fora da ilha. Ele cresceu, ele extrapolou Santa Catarina. Foi a banda que nos anos 80 Catarina. Foi quem... Eles e o Expresso Rural. Que depois virou também Expresso. Tem o Márcio. Tinha o Márcio Corrêa, que já é falecido. Tá? Mas como o Carlos Trilha... como tecladista. Mas o Carlos Trilha, o diferencial é que ele conseguiu ser visto fora daqui. E aí, ele daqui da Banda Tubarão, ele conseguiu ir para a cena Rio-São Paulo,
tocou com alguns artistas, se não me engano ele chegou a acompanhar a turnê do Léo Jaime. Me parece que ele foi para uma gravadora, tinha um outro tecladista que ia pro Léo Jaime. Mas esse tecladista que foi escalado não queria tocar com o Léo Jaime, que não se identificava. E o Trilha se identificava, e a gravadora topou uma troca. Ele foi acabando com o Léo Jaime. Do Léo Jaime é que ele apareceu nacionalmente. E aí ele acabou parando aonde? Banda de apoio do Legião Urbana. Na realidade, ele começou com banda de apoio. Aí eu tenho a minha colinha aqui por causa do nome do disco, porque eu nunca vou lembrar esse nome de cabeça. Todo mundo fala do Equilíbrio Distante. Só que antes do Equilíbrio Distante, o Renato Russo teve um disco solo chamado The Stonewall Celebration Concert. E esse disco foi gravado todo em inglês. Sim. E o Trilha produziu. E depois ainda teve um terceiro disco chamado O Último Solo, do Renato Russo. Ele foi solo dele também com o Trilha produzindo. Então ele produziu esses 3. E nós sabemos também que depois de uma certa época, ele não só era músico do Legião Urbana, como também passou a produzir os últimos álbuns do Legião Urbana. Sim, ele gravou do 5 em diante e produziu os últimos 2 discos do Legião. Apesar que o Pavão estava contando em off aqui que não foi acreditado a ele. Ele foi como coprodutor, né? Coprodutor. Mas isso aí tem produções que ele fez que ele não é acreditado a ele, né? Infelizmente. E assim, só pra falar por que a gente fala tanto do Trilha e diz que ele foi um cara que expandiu muito a fronteira como tecladista e muito mais como produtor. Ele produz assim, ele tem um espetáculo que ele chama de Retrotech, que é ele tocando somente com teclados e sintetizadores analógicos dos anos 80. Ele também fez uma outra coisa interessante. Ele teve autorização para regravar um disco do Nação Zumbi, tá? Mangue Beat, que a gente chama. Teve essa autorização e ele só usou um único teclado, o Minimoog. Minimoog, cara. Que é dos anos 70. Pô, Minimoog pra quem... Uma referenciazinha, escuta... a cor do som. A cor do som. Mu. Usava muito. Usava muito. Aquele sonzinho é o som do Minimoog. É só vocês pegam alguma referência. E o Trilha, depois disso... Era o que tinha lá nos anos 70, né? E o Trilha, depois ainda, ele entrou tanto pela questão da produção que ele produziu o álbum de 2014 do Das Aranha aqui. E das Rezas? Não, esse de 2014 é o Daza. Ah, tá. O de 2016 é com a Final das Rezas, que foi o primeiro depois da saída do Gazu. Mas foi ele que produziu. Marina Lima agora tá tocando. Marina Lima, então ele produz muita gente da cena. Ele realmente é um cara formidável. A gente vê que o assunto teclado rende, né? Inclusive, seria legal a gente falar sobre os internacionais. Verdade. Sabe, a gente pode fazer. Já fica aqui o convite né? pro Carreira voltar. Daí tem coisa. Sim, os tecladistas internacionais têm bem mais coisa. Que são, inclusive, que influenciaram muitos dos nossos aqui no Brasil. Sem dúvida. Recadinhos? Recadinhos. Nós queremos aqui agradecer os nossos parceiros. Primeiro a Kitoro, Escola de Formação de Atores. As Hood Records. Ali no RS com o Luiz, inclusive são essas câmeras. Hoje aqui eu até vim de Legião Urbana para homenagear o nosso querido e amigo Carlos Trilha. Tem essa aqui do Rush, que também não tem um tecladista, mas tem um baixista que é tecladista. Bom, que é um cara que pode falar isso depois. Então, programas, quando é que temos programas novos? Todo sábado na Urban TV. Isso. Não podemos esquecer, às 7 horas. Tá? E todo domingo. Esse programa passou na Urban TV, vai passar no domingo no YouTube. Vai pro YouTube, direto. Agora no YouTube. Então não se esqueça, até sábado que vem, com mais um programa inédito da The Rocks on the Radio, agora aqui com cenário novo, estrutura nova, com vários mais convidados, mais assuntos novos. Sábado que vem na Urban TV e domingo no YouTube. Isso, exatamente. Vi, o que mais? Não, e o Instagram. @the.rockradio. Tá, então não segue a gente lá e o Rock salva.